Boa noite Brasil. Dando início agora a nossa live em definitivo, tá ok? Hoje o nosso bate-papo é com o professor Pedro Yamamoto, da Exalc USP, com o tema Pragas da cultura da soja em ano de El Ninho. É isso aí, estamos esperando então, agora que voltou a chover, pelo menos aqui na nossa região. Esse ano está sendo um ano bastante atípico. Boa noite, Edson. Fala da onde, Edson? Pode estar falando aí de onde da região que vocês atuam, tá ok? Vocês moram, residem, tá ok? E também como é que tá as lavouras. Hoje choveu, voltou a chover aqui na nossa região, tá? No entanto, até agora as chuvas ainda estão poucas chuvas, né? Muitos produtores aí tendo que replantar aí pela terceira vez, né? É bastante complicado, uma vez que hoje é menos de um mês, né? Já tem soja aí para ser colhida. Para quem plantou no final de setembro, né? É, menos de 30 dias já vai ter soja da nossa região nos armazéns. É, nos armazéns, né? Mato Grosso já começou a colher, né? Pelo que a gente está vendo, as médias têm sido baixas. Está sem áudio? Vamos ver se eu mexo aqui. Boa noite, boa noite. Melhorou? Oi. O áudio melhorou? Alguém que está em casa pode dar o retorno? Continua sem áudio? Tá normal? Beleza, Igor. Valeu, valeu. Faltando 2 minutinhos aí. Aí, Cleiton. Cleiton aí tá na área novamente. Valfrido, seja bem-vindo, Valfrido. Valfrido também, que é nosso companheiro de trabalho. Cleiton Carvalho, que é o mais novo agrônomo aqui da unidade. Vamos ver se o Pedro Yamamoto já tá com a gente. O Pedro ainda não entrou, não. Aguardando. Beleza, Cleelson. Pode estar comentando aí de onde vocês estão falando. Agora sim, o Pedro já pediu para participar. Eu aceitei, Pedro. Vamos ver de novo. Vou aceitar. Deu certo, Pedro? Eu mandei também o Pedro. Vê se você consegue acessar aí. Pedro? Agora vai dar certo. Nestor, Agora deu certo. tá me ouvindo aí? Deu. Deu? Tô ouvindo, tô Nestor, você ouvindo. tá me ouvindo?
Tá me escutando? Ah, tá bom. Coloquei um Então, microfone. beleza, então. Tô te escutando Então, bem. agora oficialmente, né, vamos dar início, então, à nossa super live de hoje. Hoje vamos estar conversando, então, com o professor Pedro Yamamoto, que é professor da Exalc USP, a respeito das pragas da cultura da soja em ano de El Ninho. Boa noite, Pedro. Tá? Fica à vontade aí, pode estar comentando aí o trabalho que você vem fazendo agora, tá ok? Pode se apresentar aí. Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado, Nestor, pelo convite aí. É um prazer aí estar aí com o pessoal aqui falando um pouquinho sobre pragas da soja, né? Tá? Nestor, já vem acompanhando os seus posts, seu trabalho há algum tempo, e então é um prazer estar aqui falando pessoalmente com você. Embora estejamos aqui não cara a cara, mas estamos aqui pelo menos batendo um papo, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigado aí pelo convite, né? Tá? Eu tenho trabalhado, obviamente, assim, com algumas culturas mais de São Paulo, mas já vou há algum tempo aí que eu venho trabalhando também com pragas da soja, né? Inclusive vi aí que o meu ex-aluno Lucas Barros entrou aí, né? Que trabalhou com soja. Temos trabalhado com monitoramento de praga da soja usando sensoriamento remoto. Estamos trabalho de radar, né? Então estamos aí com alguns trabalhos também com soja, seletividade dos inseticidas aos inimigos naturais de praga da soja também. Então a gente tem trabalhado com soja, né? Eu acho que soja, embora não seja uma cultura muito expressiva no estado de São Paulo, hoje tem ganhado muitos espaços na área de renovação de soja, né? Então, você tem uma ideia aqui, aqui na região de Piracicaba não parece, mas tem pelo menos 40 mil hectares de soja, né? Então, a cultura também é importante para nós que estamos aqui Correto. no estado de São Viu, Paulo. Pedro? Você falou que tem 40 mil hectares em Piracicaba. Você sabe qual que é a área de plantio do estado de São Paulo? Não tenho ideia, viu, do estado de São Paulo, mas pegando essas áreas de renovação De cana. de cana e áreas ao sul do estado aqui que planta realmente soja, deve ter um valor expressivo. Eu precisamente não Não, mas saberia te beleza, dizer beleza. agora, né? Viu, Pedro? Tá, mas Tá? Porque o estado de São é, Paulo planta muito ali na região de Assis, né? Assis planta um pouco, né? E apesar de avançou muito cana ali, aqui na região sul do estado, Certo. Paranapanema também tem alguma coisa, né? Tá? Tá meio esparramado aí. Região de Guaíra, não sei se você conhece, perto de Ribeirão, também foi uma região que no passado plantava muito mais soja, né? Hoje a cana avançou ali, mas nós temos aí alguma área de Correto, plantio, correto. sim. Dando início, então, ao nosso bate-papo, nosso tema, né? Que seria pragas pragas da cultura da soja em ano de El Ninho. É, Normalmente, o áudio tá bom? O áudio tá bom? Tá, né? Beleza, Para mim beleza. tá bom, excelente. É, ano de El Ninho, né? E esse ano é um ano bastante seco, né? Principalmente aqui na minha região, eu já estou aqui há 20 anos, viu, Pedro? Praticamente esse ano é o ano que choveu Sim, menos até agora. É, caramba. Aqui também estamos num período, certo, esses últimos dias, últimas semanas, vou dizer assim, além de estar certo. muito quente, tá Correto. seco também. Hoje ensaiou uma chuvazinha, mas não É, veio não, ainda não veio não. Mas estamos aí 2 semanas, acho que aqui bateu, não sei se aí também deve ter batido o recorde de é, temperatura, mas aqui o negócio tá feio, viu? então, eu também sou do interior de São Paulo, né? E já há um bom tempo moro aqui em Goiás. Para mim, o interior de São Paulo é mais quente que aqui onde eu moro, em Jataí, né? Aí o pessoal pensa que Goiás é mais quente, mas não é não, viu? O estado de São Paulo, o interior de São É, Paulo é muito quente também. essa região nossa aqui não é tanto, mas você pega para o lado de Ribeirão e São José do Rio Preto, indo para É o quente, é. oeste, o Bauru, negócio é Marília, quente né? mesmo, né? Presidente Prudente são todas É, regiões. Isso, todas regiões Baru é bastante quentes. Tá ok. regiões Tá. quentes, Então, é. com essa menor precipitação, a tendência é de mais praga, né? É relacionado, né, professor?
Está relacionado, né? Eu acho que eu estava até pensando aqui, quando estava pensando no Certo, que comentar nessa live, né? Assim, as pragas em gerais, elas são resilientes. Se chover muito, vai ter praga, certo, determinado tipo de praga. Se chover menos, vai ter praga. Quer dizer, sempre entendi. vão ter muita praga, né? Ainda mais assim, eu vejo um fator assim, esse período que é muito seco, é um pouquinho uma menor ação dos fungos entomopatogênicos, né? Esses entomopatogênicos tende a aumentar com certeza pragas também, Certo. né? Eu acho que esse período aqui, desde o início da primavera aqui, da primavera em si, acho que Bem choveu bem menos, né? menos esse ano. Aí tá certo. O professor. Agora, em É, relação às pragas, né, vamos estar comentando algumas, e o professor pode comentar alguma coisa, alguma novidade, algum controle diferente que o pessoal tenha adotado, tá ok? Então, vamos começar por sim, esse ano, né? Vamos fazer desde o início do plantio, né? Aqui também houve o plantio, como foi pouca chuva, a gente teve muito problema aqui, professor, de lagarta elasmo, né? Lagarta elasmo. sim. E praticamente uma ou outra área, às vezes, o tratamento de semente não foi como era esperado, né? E acabou comprometendo o estande das plantas, né? É, aí que surgiu bastante dúvida, né, quanto às aplicações, professor, porque muitos produtores, né, estavam numa sinuca de bico, né? Esperavam a chuva, né, e não chovia, né? Enquanto isso, o estande começou a diminuir, né? E também fazer a aplicação em condições assim de baixa umidade, né? Alta temperatura, né? Então, muitos ainda não fizeram, mas outros acabaram aplicando, né? Produto, mesmo que seja de contato, mas houve até um bom resultado. O professor vê, tem alguma novidade aí para lagarta elasmo, professor? Olha, para lagarta elástica, você pensar novidades, eu acho que não tem muito não, tá? Em relação, mesmo assim, biológico, que tem crescendo muito, você não vê muito trabalho sobre lagarta elasmo, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar essa questão da lagarta elasmo, né? Que é uma praga que também está muito relacionada às Certo, com condições do certeza. clima, né? Tá? Gosta de ambientes mais secos, mais arenosos. Então, quer dizer, esse ano propiciou um ambiente muito melhor e correu, né? Então, você vê que é uma praga que está lá mais relacionada às condições climáticas, né? Então, realmente, assim, um bom tratamento de semente é primordial. Mas, como você disse, acabou não funcionando, também tem as condições, né? Tratamento de semente também é uma, é uma, é uma ferramenta de tiro curto, né? Ação muito estreita, né? Muito pequena. Então, realmente, às vezes, tem que entrar com algum procedimento. Né? Nessa situação, se você pensar além de um químico, teria poucas opções, né? Tá? Porque a condição não é adequada para outras ferramentas, como um fungo entomopatogênico, né? Você não vai ter muita ação Correto, também. professor. Em alguns casos, né, o pessoal tem utilizado, como o professor falou, controle biológico, né? No caso, tem usado o metarrizam, né? Certo? Mas aí também É, está tudo relacionado, né, professor? Com baixa umidade, né? tá tudo. Baixa umidade, não vai funcionar bem. Eu acho que até eu não recomendaria nessa situação, né? Se tivesse mais umidade, voltasse a ter mais umidade, seria uma opção Certo, aí, uma certo. ferramenta, né? Tá? Mas eu Tá acho que ok, aí tem que partir para os professor. químicos Mas entre mesmo. aplicar e não aplicar. Condições, por exemplo, professor, deixa eu perguntar, até a situação que a gente enfrentou aqui, tá? Por exemplo, o produtor, a gente vê que a Elasmo está na área, né? Foi constatada a presença dela no Sim. talhão, tá? E o produtor vem perdendo stand, né? E não chove. O ideal é fazer, professor? Olha, eu avaliaria muito a situação. Quer dizer, ela não vai Certo, deixar de ocorrer. Então, o clima, vou falar assim, o clima vai ser ruim para ela? Não, vai ser bom. Então, ela vai continuar ocorrendo. Então, se você realmente não fizer um manejo adequado aí, você certo, vai continuar certo. perdendo o stand, né?
Então, acho que tem que entrar com alguma ferramenta aí para baixar a Correto, correto. população. Correto. Professor, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É da Débora. Como seria feita essa aplicação do MetaHorizon? Aqui, vou até responder, né, professor? O professor pode até complementar. Normalmente, essas aplicações de biológico são feitas aqui no suco de plantio. No suco de plantio, através do pulverizadores de suco, professor. É isso, professor? Ou Sim. talvez até também tratamento de semente? Eu também já recomendaria em situações aí já fazer o controle, né? O tem algumas comparativos feitos aí que realmente, se você pensar numa situação aí pensando não só na lagarta elasma, mas pensando, por exemplo, percevejo, coró, Certo. percevejo castanho, coró, a melhor aplicação é no Correto, suco correto. de plantio, né? É melhor Melhor do que tratamento. tratamento de semente. Então, se eu fosse recomendar, se eu fosse fazer, eu faria no suco de plantio, né? Porque você tem uma área também de cobertura um pouco maior do que o próprio tratamento de semente, isso também vai auxiliar no contato da praga com o fungo, né? Então, é melhor no E, suco de professor, plantio, com certeza. esses pulverizadores de suco, né? Eu acho que aqui em Jataí, muito tempo atrás, usava mais na cultura do milho, principalmente porque tinha muito coró, né? E o pessoal aplicava alguns inseticidas, né? Para controle, né? Aí, como os Sim. aparelhos eram mais antigos, dava muito problema, o pessoal acabou tirando tudo, né? E nos últimos anos, né, teve a melhoramento também dessas tecnologias, né? E hoje praticamente, que eu saiba, 90% das áreas possuem, né? Pulverizadores de suco. Né? Eu acho que foi um grande avanço também de tecnologia, né, professor? Eu creio que sim. Hoje, inclusive, né, se você vê bem as empresas de biológicos, têm seus Uhum. próprios equipamentos, né? Então, de uma maneira geral, tem melhorado a aplicação, né? Então, com isso, nós temos mais resultados. Eu acho que é um procedimento, principalmente para essas áreas. Tem coró, tem percevejo castanho, tem essas pragas iniciais aí mais de solo. Eu acho que é um procedimento que deve ser feito, né? Planta a semente tratada, né? Se quiser tratar até com fungo também, mas planta a semente tratada e faz a aplicação Correto. do suco de plantio. Acho que nessa situação, hoje em dia, não precisa ser mais químico, pode ser até biológico, né? Mas tem algumas pessoas que ainda fazem químico, né? Correto, Então seria uma professor. opção também. Respondeu a pergunta então, Débora? Não, beleza, então. Tá ok? Professor, dando sequência então, né? Após a lagartelasmo, aqui sempre ocorre também a infestação, professor, do cascudinho, tá? Metaleiro. Não sei Sim. como que o professor conhece, eu esqueci até de procurar um nome científico. Mas o pessoal chama aqui de Isso é o metaleiro e mesmo, então, também professor. cascudinho, né? Então os dois nomes, Aí, é. por exemplo, quando faz o tratamento com os neonicotinoides, né, tem um bom residual, né? Quando não tem neonicotinoide, né, acaba tendo infestação e reinfestação, viu, professor? O que o professor vê Sim. também em relação a isso? Olha, é uma Sim, praga sim, meio sim. do passado, né, Castor? Mas que continua, né, É uma professor? coisa que continua, né? Aquele Sim, negócio meio cíclico, né? Tá? Então, uma hora ele vai chegar, vai voltar a ocorrer, né? O que eu vejo é o seguinte, né? Essas pragas em geral são rotineira e de uma forma geral assim, é até meio assim, se você pensar em termos de controle, o controle feito por neonicotinoide é até meio assim diferente, não? Até meio espantoso, né? Porque neonicotinoide em geral são bons para insetos sugadores, né? Tá? Mas se vocês estão encontrando isso, isso é bom, né? Por exemplo, o que a gente mais recomenda seria um Sim, sim. produto à Não, base de professor, eu estou piretroide, falando né? dos Teria neonicotinoides, mas no uma tratamento de ação um pouco semente. mais ah, tratamento de Porque aí, semente. Ah, tá. Eu sim, acho que sim, porque senão dá um efeito, né? corre o risco do quê? O produtor nem acabou de plantar ainda as áreas deles, né? Tem que entrar, fazer combate, né? Foliar, né? Entendeu?
Então, o É, neonicotinoide é mais em relação eu acho a isso, viu, a professor? isso, né? Tá? Eu acho que é uma ferramenta importante. Eu tenho, pelo menos, sempre difundido a questão do tratamento de semente, né? Tratamento de semente quase que uma segurança, né? Um seguro do produtor. Eu acho que ele tem que fazer, né? Tá? Então, ele vai te dar essa opção de você ter um bom controle dessas Tá certo. pragas Viu, iniciais, né? professor? A gente também teve no início aqui infestação também de caramujo. 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 Alguns lugares é lesma, né? Mas É. esse ano já houve a infestação Hum, de caramujo, né? E, em reboleira. Teve alguns lugares que teve até que ocorrer tá. assim em pequenas áreas, né? Mas teve que fazer até o replantio. A questão aí, Nestor, é mais relacionado Área à de área plantio. de plantio direto? Área com Isso, alto isso, teor de matéria isso. orgânica? Certo, Essa é aquela questão, né, Nestor? A gente mexe no sistema, alguma certo. coisa vai acontecer. Então, você vê, a implementação do plantio direto possibilitou melhoras em muitas coisas, né? Mas a gente vai ter que acostumar com algumas pragas que não ocorria, passa a ocorrer, né? Então, caramujo, lesma, essas coisas a gente tem visto em algumas situações aí, né? De área de plantio direto, área de teor de matéria orgânica alta, né? Muita palhada. Então, eu acho que tem que fazer o Correto. manejo correto, né? O duro é que não tem muito produto A gente trabalhou eficiente, aqui, né? professor, com isca mesmo, né, de metaldeído. Isso. É a Isca, mesma né? isca que o pessoal É, utiliza nas hortas, né? é, Isso, é. Eu acho que seria hoje o que certo. se tem, né? Algumas iscas estão aí, a base metaldeído, fósforo, né? Alguma coisa assim, a base dessas iscas, eu acho que Certo. seria hoje a Não, beleza, opção, né? professor. Tem uma pergunta aqui também do Ivo Gabriel, que ele fala assim: boa noite, professor. Aqui em Andradina, São Paulo, a gente faz rotação da cultura da. Deixa eu ver. Faz rotação da cultura na palhada de cana. Esse ano está bem difícil, pelas altas temperaturas e pouca chuva. Pelas altas temperaturas e pouca chuva. Temos soja em V4, já está abrindo. O trifólio e não está nodulando. Estava pensando em fazer Bradyrhizobium quando chover em barra total. Você tem alguma experiência dessa tecnologia, professor? Olha, falar a verdade, eu acho que tem que consultar as empresas que fazem a comercialização de Blad Rhizobium, né? Eu não tenho muita experiência Tá, eu vou nisso. comentar também, viu, professor? Aqui também a gente chega a recomendar fazer essa aplicação, tá? Sim, Aí normalmente faz aplicação, né? Só coloca bastante dose por hectare, né? Então de 20 a 30 doses por hectare. E o ideal é sim, fazer debaixo de garoa, né? Com tempo chuvoso, né? Porque a intenção não é ir para a planta, é ir para o solo, né? É aplicação é, como se fosse aplicação de biológico mesmo. Mas o pessoal tem feito sim, né? certo. Principalmente Pensando mais na isso, nodulação, né? Fixação de tá nitrogênio, bom? né? Tá. E o professor? Eu acho que Vamos dar sequência então. Aí a gente teve. Esse ano foi um ano meio diferente, professor, porque não sei se o professor ficou sabendo, aqui também diversas regiões andou entrando também grilo. grilo. Nossa, E as pragas esse meio ano foi. esquisitas, Não, e a né? pressão foi até grande em algumas É, regiões, entendeu, professor? Região de Montevideo, sim, Rio Verde, já está indo, foi mais localizado. Mas em outras regiões aqui próximo, teve áreas aí que teve que entrar fazendo aplicação de produtos. É sim. aquilo. Ah, Realmente, se você pensar, né? Isso pode ser tudo certo. relacionado ao clima, né? Então, esse clima meio estranho aí tem favorecido aí algumas pragas, né? Que é muito difícil você ver essa infestação de Como o grilos, professor. né? Até caracol, Mas lesma é um pouco viu, mais fácil, professor? né? É como o Grilo, né? professor falou, né? Tá mexendo muito no sistema, né? É, É, está mexendo muito, tá ficando verdade. muito Né, estranho esse professor? E outra, negócio aí, né? aumentou muito as áreas de plantio de soja, né?
aqui na nossa região mesmo, né? Nos últimos anos, esse É, ano que deu uma diminuída, né? Por causa da perspectiva aí do preço do grão, né? Esse ano que praticamente houve poucas áreas de primeiro ano. Mas até ano passado era muita área, né? Tanto é que aqui na região tem áreas aqui que era mais área, a gente fala solos mistos, né? Que são mais arenosos. Praticamente essas áreas todas também foram abertas, entendeu? As áreas de pecuária praticamente migrando quase tudo para a lavoura. E com isso, né, professor, sim. acaba mexendo também no sistema, né? E essas pragas que talvez eram secundárias, né, acabam é, ocorrendo aí em grande quantidade, né, professor? É, com certeza. E agora também, até tá pensando nisso, Nestor. Se você vê bem hoje, nós temos muitas pragas que é pragas de Certo, sistema de produção, né? Então hoje deixou de ter praga de uma cultura e hoje nós temos pragas que são de verdade. várias culturas. Então essa questão de plantios sucessivos, grandes áreas, tem causado isso, né? A modificação, né? Hoje a gente não pode falar mais que a lagarta do cartucho, a lagarta do cartucho do milho É ocorre, verdade. se a gente pensar, ou elas são primárias ou secundárias, quer dizer, mais importante ou menos importante, mas se você vê no cômputo geral, as pragas em si são pragas de sistema de produção. Então a gente mexeu tanto nesse sistema de produção aí que hoje as pragas estão se adaptando, estão indo de uma cultura para outra, né? E se você pensar, praga específica de cultura, hoje não tem mais, né? Ou são poucas, né? Talvez bicudo do algodão, cigarrinho do milho, mas se você pensar nas outras pragas, são pragas de sistemas que elas estão É, ali é, o tempo inteiro, né? Então é hoje verdade, mudou professor. muito, né? Aí tem duas coisas, né, professor? O Brasil é um país aí tropical, né? Temos sol e umidade aí em diversas regiões aí, praticamente grande parte do ano, né? Que propicia, então, o alimento para essa praga, né? É, Como o professor falou, a sim. lagarta do cartucho, a Spodoptera, né? Que era a praga principal do milho, já tem tudo também na soja, né? Soja, É praticamente, algodão, né? Então, onde né? tiver ela vai. É. Aqui, rapaz, em cana-de-açúcar, está cada vez mais comum a ocorrência em É, cana-de-açúcar. Então é a praga de é sistema, ataca verdade. tudo mesmo, Sim, né, professor. realmente, né? E como o professor É. falou, querendo ou não, as pragas também se adaptam, né, professor? Ah, se São adaptam, resilientes, vão se né? adaptando. Mesmo assim, teve casos assim, agora que eu lembrei assim, teve casos de pragas, não aqui no nosso caso, mas nos Estados Unidos, teve uma praga que começou-se a plantar cultura de 2 em 2 anos. O que aconteceu? A praga se adaptou, então ele aumentou o ciclo, passou a ser ciclo a cada 2 anos. Então ela acompanha hoje o ciclo das culturas, né? Então elas vão se adaptando e vão se adaptar e vão atacar a cultura, né? Tá? Enquanto que a gente está pensando em como combater, eles estão lá do outro lado também, como se É proteger verdade. do nosso Como, ataque, sobre, né? é, Então, são como bastante sobreviver e multiplicar, né, resilientes. professor? E muito, né? Verdade, E verdade, viu, bem, professor? né? Também, se você pensar, já existe uma seleção, né, natural. Aqueles insetos que não se reproduzem poucos, não são competitivos, ela sucumbe, né? Então, essas pragas que estão aí, no processo de evolução, são pragas que sobressaíram as demais, sobressaíram o sistema de produção e estão aí ocorrendo como praga, né? A gente tem que ser mais inteligente e saber Correto. combatê-las bem, Professor, né? vamos falar agora em relação às lagartas, né? Muita tecnologia que veio, né? As intactas, né? Agora É, a conquesta, né? Tá? E mesmo assim, né? Tá tendo muita infestação ainda de lagarta na soja, do professor. é. É, e normalmente, É, querendo ou não, o produtor, tipo assim, compra a tecnologia, né? E depois de alguns anos já tem que fazer as aplicações de inseticida, né? Acaba perdendo é. o benefício, né, da tecnologia, né, professor? O professor vê alguma coisa assim É, no chega, futuro, uma coisa que vai mudar, professor?
Porque normalmente essas tecnologias ficam 1, 2, 3 anos, né? Depois acaba se perdendo, né? Aconteceu com o milho, agora com a soja. Sim. Eu acho que deve ser bastante frustrante, né, para o produtor ele falar assim, olha, eu vou comprar uma tecnologia que vai resolver meu problema e resolve às vezes em partes, às vezes não resolve nada, né? Quer dizer, ele vai ter que abrir mão de outras coisas. Eu acho que é o seguinte, né? Essa questão de essas tecnologias, todas são de vidas contadas, né? Tá? Depende da gente alongar ou encurtar essa longevidade, mas é uma tecnologia que tende a se perder, né? Tá? O que eu acho é o seguinte, tem outras opções, tem outras ferramentas, tem bastante coisa sendo desenvolvida, né? Agentes de controle biológico, o controle comportamental. Eu acho que tem que inserir todas essas ferramentas no programa de manejo integrado de pragas e usando, né? Quer dizer, falar, eu vou só resolver todo o meu problema da lagarta com uma tecnologia, não vai ser possível. Eu vou ter Complementar, que né? integrar complementar, integrar essas diferentes tecnologias, né? Tá? Então, por isso é manejo integrado, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, nós temos hoje diferentes ferramentas que podem ser usadas, né? E se você pensar, eu não sei para você, Nestor, eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, qual que é a pior praga da agricultura brasileira? Pior praga da cultura brasileira, professor? É inseto mesmo, né, professor? Da É inseto mesmo, né, agricultura professor? brasileira. Inseto. Vou puxar a sardinha pro meu Meu lado, professor. tá, Nestor? Na sua opinião, qual que é? Deixa eu... Percevejo, professor? Percevejo? Eu acho que é uma das. Para mim, eu não sei se você concorda, mas para mim a pior praga da agricultura brasileira é a Ah, tá. Spodoptera frugiperda. Mas também, se você pensar no top 3 aí, Certo, certo. percevejo está no meio, né? Tá? Então, eu assim ranqueio das três aí, três pragas principais, lagarta do cartão e do milho, Spodoptera, mosca branca, percevejo, eu acho que esse está nos os três, o top 3, né? Então, mas se você pensar, por que eu tô falando isso para você, né? Porque se você pensar, Spodoptera frugiperda, que é uma das principais pragas da agricultura brasileira, se você pegar a lista de ferramentas possíveis de utilizar para as diferentes fases do ciclo de vida dela, nós temos várias opções, né? Tá? Nós podemos ter a técnica aí do confundimento para adulto, nós temos aí parasitóide de ovos, nós temos aí controle químico, controle biológico, controle comportamental para lagartas. Nós temos aí uma série de opções, né? Tá? Mesmo assim, a gente ainda apanha no manejo dessas pragas, né? Percevejo tem uma diferença, né? Percevejo, o nosso ferramental, quando a gente abre a nossa caixa de ferramenta, as opções são muito pequenas, mas você pega uma lagarta, é enorme, né? Então, inclusive variedade resistentes, né? Tá? Então, mesmo assim, a gente acaba apanhando um pouquinho em relação ao manejo, né? Tá? Obviamente, se você pensar a intacta, a conquista, vai ajudar no manejo, vai. Agora, deixar tudo isso só para variedade também, eu acho que a chance de não ter êxito é grande. Mas também é frustrante, né? Porque você paga por isso, né? Você paga para ter essa É segurança e às verdade. vezes você não tem, né? Isso que é o Viu, pior professor? da É porque situação, né? muito se fala em área de refúgio, né, professor? Mas na prática É, mesmo a gente sabe que não existe, né, professor? As áreas as áreas de essa coisa refúgio teórica, normalmente né? deixa tudo para o vizinho, né? E depois o vizinho também não faz. É, o vizinho No deixa para o final, né, não vizinho que acaba deixa para tendo. o Na prática, vizinho, né? então, né, a gente sabe que não funciona. Viu, professor? Nos Estados Unidos, né, o pessoal teve uma época lá que eles estavam misturando semente de milho convencional dentro dos milhos transgênicos. O professor sabe se foi para frente? Eu acho que a situação deles é um Certo. pouco diferente da nossa, Principalmente né, devido ao Nestor? clima, né? Porque para nós é tão clima,
o tipo de praga também, né? Tá? Eu acho que agora os africanos, os asiáticos viram que existe uma praga terrível que é a Spodoptera, né? Que está presente hoje na Certo. África e na Ásia. Mas assim, por que não funciona aqui no Brasil? Não funcionou? Porque a lagarta do cartucho ele tem uma alta mobilidade, né? Então ela pode é, é, se reproduzir numa planta convencional, migrar para outra mais grande, maior zona quando tiver na fase para uma planta transgênica, né? Então isso acabou não dando certo, né? Por isso que não foi para frente, né? Tá? Deve ter outras razões, mas essa que eu saiba que é o principal, né? Essa grande mobilidade, principalmente Correto, de professor. Spodoptera, né? Tanto é que aqui quando o produtor planta, né, esse pequeno produtor compra milho, às vezes compra um convencional, né, e já fala assim, para milho verde, né, professor? Ele fala, não, Nestor, a semente já vem com Hum. lagarta já. Porque, porque antigamente É, plantava, né, professor? E não via tanta praga. Hoje em dia, até no fundo de é. casa, se a gente plantar um milho, a lagarta, a lagarta vai lá, né, professor? Nossa, Nestor, eu moro aqui numa cidade aqui perto de Piracicaba, Água de Certo, São Pedro, né? certo, Numa área rural. Não tem aqui na volta máximo de cultura cana e algumas áreas de soja aí certo, perdidas. Plantei milho, certo. um milho colorido. Eu ganhei uma semente de milho colorido, falei, vou plantar aqui, não vai dar lagar Eu tô cartucho. falando, Quase que matou as plantas todas. é, Uma não é dúzia de fácil hoje pé em de dia milho. produzir, não, né, professor? E você pensar assim, né? Pô, como que eles vão encontrar uma planta Então, de né? milho no meio do nada, né? Sim, Assim, no sim, meio do sim, nada de sim. plantação, né? Mas estão aí no ambiente, né? Então, quer dizer, além de essas culturas plantadas, deve ter para diferentes pragas aí, deve ter Ah, outros não, hospedeiros aí também, né? Que com estão certeza, né, fora da área de professor? plantio, né? Tá ok, professor. Vamos aqui, então. Aí, você já comentou, o professor já comentou alguma coisa de percevejo castanho, né, e coró, né, professor? É. Para percevejo castanho, professor. O professor já viu alguma área de fazer rotação com crotalária? Crotalária. Seria uma opção, né? Tá? Então, crotalária é uma boa opção para o percevejo castanho. Assim, e outra coisa que eu vejo aí que tem talvez ajude, tratamento de semente é Certo, meio paliativo, né? Tratamento de suco com o metarrhizium também ajuda, né? Então acho que tem que ser uma série de procedimentos aí. Você tem uma área infestada com percevejo de castanha, ok. Se puder fazer uma rotação ou pelo menos plantar clotalária, você vai diminuir, né? Alguma coisa que você tem que pensar também o que você vai pôr na sucessão, né? Porque também é uma praga de certo. sistema de produção. Percevejo de castanho dá até, acho que até dá em frutíferas, né? Tá? Mas é uma praga bastante comum, né? Tá? Talvez não seja uma praga de sistema importante, talvez seja importante em termos regionais, né? Mas eu acho que tem usado diferentes ferramentas, tratamento de semente, uso do suco de plantio com metarrísio, né? Aplicação no suco de plantio com metarrísio, rotação de clotalária, se for possível, né? Então, tem que usar todas as ferramentas possíveis. E é uma praga, assim, também meio difícil de controle, né? Porque geralmente as É reboleiras não se verdade, né, repetem, né? Às vezes as reboleiras são um pouco móveis, né, na área. Você fala assim, ali eu vou tratar, vou combater Ah, ali, de tá. repente dá em outro lugar, né? Então a Viu, professor? A gente previsibilidade já muito fez baixa, alguns né? testes aqui também com aplicação de percevejo de castanho. Nestor, cortou um pouquinho a aplicação do quê? Enxofre, pastilhado. Ah, tá. E aí, pensando mais em Isso. afugentar, em Isso. repelência, Mas aí normalmente também a gente vê algum resultado, a gente vê resultado também, viu, professor? Só que aí muita gente, muitos pesquisadores é, que falam assim que às vezes pela parte nutricional, entendeu? Do solo, que a planta hum, acaba então se hum, desenvolvendo um sistema radicular melhor, entendeu? Que acaba então dando sim, essa isso.
comportando mais. É. Não, isso é interessante. Eu não tinha ouvido falar não dessa, vamos dizer assim, desse êxito do manejo, né? Mas eu acho que Isso, vale isso. a Também pena é a gente estar complementação, pensando né, nisso, né? professor? Complementação. É, complementar, é. Isso. Uma coisa a Tá mais, ok. né? Uma Coró tem coisa a alguma coisa, mais. professor? Coró também, eu acho que a novidade Metarrismo, também é né? o uso do metarrígio, né? Então, a área aí que tem problema dessas pragas de solo é aplicação Tá. de Fora metarrígio no o sulco de metarrismo, plantio, professor, né? porque metarrismo é bem antigo, né, professor? Algum É, biológico aí novo para essas pragas, professor? Né, assim, ó, professor? se você Porque, tipo pensar assim, em metarrismo termos é desde quando de... eu formei, né, que já faz um bom tempo, né? E É, até hoje, né, o metarrismo está aí. mas sabe que hoje, Nestor, Certo, tem algumas cepas certo. diferentes, tem alguns metarrígios diferentes. Por exemplo, o pessoal aqui do professor Ítalo aí, do Laboratório de Patologia de Certo. Insetos, ele tem estudado outros metarrígios. Não só anisópli, mas metarrígio robertsi, outro que eu não me lembro agora, que eles estão indo bem e pensando não só como Certo. um entomopatogênico, mas pensando como um indutor de resistência, Ah, tá? sim. E promotor de crescimento. Então, olha só, a gente começa a pensar no entomopatógeno, principalmente o fungo, com outra visão, eles tendo muito mais função. Então, quando a gente tem aplicação desses outros metarrígios, não tanto a anisópli, mas Roberts e o outro, eles têm dado essa questão, eles têm promovido o crescimento e até induzido resistência para o ataque de outras pragas, né? Então você vê que começa a ter outras finalidades, aplicações, Bom né? demais, Então bom é bastante demais. interessante isso. Mas se você pensar bem, o que seria mais do que isso? Não temos hoje, vamos dizer assim, outros fungos além desses, né, até o momento, mas tem vários estudos aí com pocônia, outras estirpes Certo. de bovéria, né? Hoje, inclusive, algumas estirpes de bovéria com controle até Bom, hein, satisfatório de professor? percevejo, né? Tá? Apesar que ainda eu não ponho minha mão no Tá fogo, né? Tem certo. que ver os testes, né? Tá? Então tem essas Correto. Viu, opções aí. professor? Os biológicos praticamente agora ganharam é, mercado, né, professor? É uma opção a mais, né? Uma complementação que Sim, estava faltando, né, professor? E agora acho que não tem volta, né? é, Cada vez é. mais a utilização dos Ah, biológicos, não, né, professor? não tem volta. E principalmente pensando assim em pragas como coró, percevejo castanho, que são pragas de difícil controle, né? Então, quer dizer, a opção são poucas, né? Então, e é bem-vindo também esses biológicos, né? Eu acho que a gente fala muito de sustentabilidade, ESG, e, então a gente tem que realmente deixar de só falar e começar a fazer, né? Aplicar. Então eu acho que hoje o biológico ele tem uma grande importância nesse sentido. Aí são opções que a gente tem para realmente buscar a sustentabilidade ou atingir a sustentabilidade, né? É uma coisa que você falou, Uhum. Nestor, não é uma coisa sem Correto. volta. Tanto é que você vê hoje, todas as outras Sim, empresas também sim. estão entrando, né? Tem empresas que são mais concentradas em nutrição, Mesmo entrando na área as, de biológico, é mesmo e as é uma empresas coisa de químico, né, promissora, né? professor? Elas normalmente estão entrando também. Tem um Químico braço deles que é, também, que é biológico, né? é biológico. Você vê hoje, é, todas as grandes empresas têm esses setor biológico e todas já têm um produto, pelo menos, né? Ou obviamente, tem algumas que Tá têm ok. muito Boa mais, noite né? para o professor Vinícius, né? Vinícius Agro aqui, tá? Obrigado aí pela presença, viu, professor? Então tá ok. Viu, professor? Vamos dar continuidade aqui então. Vamos falar um pouco de percevejo, né? Viu, professor? Muito se fala percevejo verde, verde pequeno, né? Mas aqui em Goiás praticamente é 99,9% é percevejo marrom. Tem
algum lugar onde É. cultiva soja que tem mais presença de um ou outro percevejo, professor? Assim, Dominou. marrom é o que dominou, né? Tá? Dominou e está em vários lugares. E ao contrário, né? Lembra do Isso, percevejo verde. percevejo verde, Isso, o Nesara? Isso aí tende a diminuir muito. Eu vejo assim, aqui na nossa região, Nestor, em alguns períodos, né? Principalmente aqui em Piracicaba, às vezes dá certo. muito percevejo pequeno, tá? Mas o predomínio muitas vezes é do Ok. percevejo realmente marrom, né? Tá? Então essa hoje é a praga. Embora o que causa mais É o danos por pequeno. unidade, por Certo, certo, indivíduo, certo. é o pequeno. Agora, o marrom, pela sua Tá. alta população, vai Tem algum causar controle mais dano. biológico? A gente escutou falar alguma coisa de controle biológico para percevejo marrom, professor? Assim, tem alguns fungos e bactérias entomopatogênicos, né, pseudomonas, e principalmente vejo Certo. muito bovéria, falando em bovéria, mistura de bovéria com metarrhizium para controle do percevejo, né, tá? É um eficiente inimigo natural, mas é difícil de produzir, é o parasitóide de ovos, né? Telenomus podices, é Certo, excelente. O duro é certo. produzir ele, né? Mas assim, é eficientíssimo. Então tá assim, um pouquinho de parasitóide de ovos, mas a maioria assim vai estar de fungos Tá. Em relação aos entomopatogênicos aí para químicos, controle professor, tem biológico. algumas moléculas novas aí no mercado. O professor já viu os resultados deles? Olha, assim, talvez o que é mais novo, ou não é tão novo, né? Mas que alguns testes, inclusive eu tive um aluno que fez um TCC, Etiplore, Certo, ele certo, deu um certo. bom resultado, né? Tá? Então você vê que hoje é talvez um dos produtos, dos melhores produtos. As misturas de piretróide com neonicotinoide, eles vêm perdendo alguma a eficiência, né? Tá? Mas, assim, interessante, Nestor, nós fizemos outro aluno fez um trabalho aí com efeito ovicida, e temos várias misturas aí de piretróide com neonicotinoide que ele tem efeito Hum, ovicida, né? Então, como esperto, né, que acho que é acetamiprid com bifentrina, nós temos mesmo dinotefuran com piretroide, eles têm apresentado aí efeito certo. ovicida, né? Tá? Então, é uma alternativa. Tem ovo, talvez aplicar mais essa mistura de Tá ok. E, piretroide com professor, neonicotinoide, né? é, em Tá? relação à aplicação, visando o controle de percevejo, tá? Hoje em dia, mesmo na fase ali, é, sem emissão ainda de canivetinho, né, professor? Já tem alguma coisa de É. percevejo. É interessante, já desde o início, professor, ali, já fazer os controles, o professor acha que é aquele antigo que, por exemplo, normalmente fazia só mais para frente, professor. É interessante já ir mantendo a É. população baixa? O que o professor acha? Olha, eu assim, eu preferiria, mas aí também depende tudo da questão de Da área, logística, né? aplicação, né, etc. Logística, tudo, né? É assim, em termos gerais, a recomendação não seria o controle, né? Tá? Principalmente para também não ser tão agressivo nesse primeiro momento aí, né? Se principalmente chegar um pouco mais cedo, não ser tão agressivo no início do Certo. desenvolvimento da cultura. Mas se está perto ali do estágio canivetinho, próximo a sair o canivetinho, aí tem que também dar uma pensadinha Certo, certo. se vale a pena, né? Eu acho que já em algumas situações reduzir a população, talvez pegar os locais de maior incidência, talvez seja benéfico para aliviar um pouquinho a pressão da praga, né? Tá? Então, mas eu assim, em termos gerais, faria, mas faria analisando bem Correto, cada professor. situação. Falando de percevejo, tá. E agora também percevejo barriga verde, professor, que fica no final aí da soja e acaba migrando para o milho.
É. Aí é tudo, aí é uma questão que a gente tem que pensar, Nestor. Porque a gente está pensando hoje, você fazer um manejo, não na cultura, mas um manejo no Certo, sistema de certo. produção. Então, se você pensar o seguinte, eu vou plantar soja, o próximo vai ser milho, então eu acho que você tem que fazer um controle na soja para No ter uma milho, né? menor incidência no milho. Então, quando a gente pensar no manejo, não pensar no pontual, mas pensar sempre no que foi antes, mas Certo, principalmente no certo. que vai ser depois, para você ter um bom manejo naquele momento, né? Então, manejo no sistema de produção. Então, às vezes, aí, talvez aí seja mais comum, né? Eu sou paranaense, às vezes tem a cultura de inverno, né? Então, pensar até na cultura de cobertura, o manejo começar na cultura de cobertura, não na cultura de verão. Então, começar antes. Então, pensar numa coisa mais holística, pensar no sistema de produção. Por isso, hoje a tendência é o quê? De ter um manejo integrado de praga em sistema de produção. Então, se eu tenho a soja, eu vou plantar milho e tenho um ataque de percevejo barriga verde grande, se eu não fizer nada, ele vai para o Correto, milho. correto. Então, se eu fizer aqui, talvez eu tenha uma ação menor no milho. Né? Ah, mas ele não vai sobreviver. Ele vai sobreviver. Né? Ele tem seus mecanismos de sobrevivência, ele vai esperar o milho chegar lá na condição de plântula e atacar a plântula. Né? Então, ele vai se adaptar. Então, eu acho que tem que pensar muito nisso, o Certo, que certo, vem certo. depois. No Então, sistema todo, né, professor? manejo o Correto, sistema correto. todo, tá? Então, se eu não quero ter problema agora, eu deveria ter começado antes um bom trabalho. Então, sempre pensar no que vem depois e planejando as ações para não ter problema naquele momento e no Correto, momento correto. seguinte, né? O professor Vinícius também está lembrando aí que no dia 19 e 20 agora de janeiro, né, vai ter um curso aí de milho safrinha, né, professor? Tá? Tá lembrando aí? Vai ser aqui em 19 e 20 aqui em Jataí, no SESC de Jataí, tá? Professor, vamos aqui, vamos já finalizando, né? Vamos falar uma praga que entrou bastante forte agora aqui na nossa região, né? Que devido principalmente às condições climáticas aí. O TRIPS, professor. Até então era difícil a gente ver, né? Mas Trips. era no sul, tá? Esse ano praticamente infestação bastante severa aqui na nossa região, professor. Trips é uma praga, parece que veio para atacar um monte de cultura, né? Então, hoje é uma praga aí que está bastante assim em evidência, né? Nestor, uma coisa que aqui na região, principalmente Certo, aqui em certo, Paranapanema, que é o sul do estado, que seriam umas áreas mais de plantio de grãos, o pessoal teve um ano atrás, uns anos certo. atrás, ataque de trips. Mas assim, a pessoa me falou, e eu gostaria até de ver sua opinião sobre isso, né, para a gente trocar uma ideia. Ele falou o seguinte, ó, olha, na nossa região, aí eu vou colocar a Certo, palavra dele certo, para a região que ele certo, estava lá, Paranapanema, tá? Ele falou, olha, nós tivemos um grande ataque de trips e tem áreas que a gente não fez nada. O que aconteceu? Nada, certo. né? Mas assim, não sei se foi uma situação pontual ou não, mas ele comentou isso, que mesmo a alta população de trips não Certo. acarretava numa queda de produção, tá? Eu não sei se esse cenário mudou, porque acho que Então, foi uns meu 2 anos professor, atrás. Mas assim, é porque esse ano é o pode primeiro ano falar. que a gente está vendo aqui uma alta pressão, entendeu, professor? E querendo ou não, por exemplo, os produtores também já Hum. estão fazendo aplicações, por exemplo, para lagarta, para percevejo, e às vezes está indo junto também o TRIPS, né? Você entendeu? É, é assim, eu acho que o tipo de alimentação, o tipo de ciclo de vida da praga é uma praga de difícil controle, né? Eu acho que não pode deixar altas populações, com certeza. Ah, mas não é uma praga muito comum, só, não é uma praga que, vamos dizer assim, tem um longo histórico em soja, mas pode vir a se tornar, né? Trips a gente não pode pensar que é uma praga à toa, porque é uma praga séria. Não pode Certo. menosprezar trips, né? E é uma coisa difícil de controle. Por quê?
Às vezes não temos produtos muito eficientes, né? Tá? Talvez esses novos produtos como o Certo. isocicloceram, o plinazolim, talvez seja um produto que veio, que vai ter um bom efeito. As Tonel, spinosinas têm um melhor ton- efeito, né? Mas eu acho que em situações de alta população tem que pensar realmente em certo. controlar. E também verificar se realmente não vai ou está dando Tá danos ok, realmente professor. Então, e significativos, para né? finalizar, então, professor, mosca branca, tem algum... Essa Porque, é uma pra... Como eu porque aqui disse na para nossa região, você no professor, a começo, pressão não é tão grande, entendeu? Porque já está aí planta soja hum, cedo, né? Mas para quem planta soja um pouco mais tarde, assim, com é, os anos, né? Região de Montevideo, né? Indiara, Montevideo nem tanto, mas a Indiara, a Creúna, né? A pressão lá é maior. Né? Normalmente a soja que planta mais tarde tem a sim. pressão maior. Eu acho que assim, essa é uma praga muito regional, né? Por exemplo, aqui nas nossas condições, Piracicaba, aqui no sul, até na região mais ao sul do estado, Certo, nós já fizemos alguns trabalhos de mosca branca em soja, danos. Para danos em soja para a gente aqui, mosca branca, precisa de certo, 200 ninfas por folheiro. Olha certo. só o tamanho. Mas eu não posso extrapolar isso para vocês É. aí, que é uma região mais quente, mais seca, né? Ele vai dar mais danos, né? Obviamente, mas para nós é esse nível. Menos disso, não dá perda de Certo. produção significativa. Ou não dá nem perda de produção. A partir de 200, aí dá. Mas eu acho que aí a situação é um pouco diferente. Por ser mais calor, eu acho que vai ser o nível para dar danos vai ser bem menor, tá? Às vezes eu acho assim, não sei se vocês utilizam na região de vocês 5 ninfas por folíolo. Eu acho muito pouco, mas também tem que É, ver aqui tem. situação a situação, né? E também é uma coisa muito sazonal, né, Nestor? Tem ano que a população é maior, o dano é maior, tem ano que a população é menor, né? Porque. Tá? Ah, Mas se você tem uma ideia, a primeira vez que eu vi o ataque do biótipo certo. B foi em soja. Eu lembro isso na região de Guaíra. Tinha soja e tinha algodão. As duas culturas, você olhava assim, não era Isso. verde, era preto. Aqui De também, viu, tanta professor? fumagina que Os tinha. plantios mais tardios, né, sofrem bastante pressão, né? E se não fazer um controle bem feito, fica desse jeito mesmo, professor. A soja fica toda preta. Fumagina É, toma conta. Toma... preta mesmo, né? É. E assim, né? É uma praga que é um inseto que em soja também é Assim, vetor de uma virose, né? Então tem que tomar cuidado, né? tá certo. O carlavírus. Se essa for um pouco mais prevalente, aí começa a ter grande importância, a maior importância ainda da Correto. mosca branca, né? Tá? Mas é uma praga também que tem que ser muito bem manejado, principalmente manejo de resistência, né? A gente não comentou um pouco sobre isso, né, Nestor? Mas todas as pragas que nós estamos falando aí, nós temos que pensar muito bem no manejo de Correto. resistência, né? Tá? Rotacionar produtos e fazendo um bom programa de manejo de resistência para não ter problema, né? Lagartas, nós temos vários casos, principalmente Spodoptera. Mosca branca é uma praga que tem muito problema de resistência e muitos casos para vários inseticidas, né? Tá? Correto, Então tem que professor. tomar Vou dar só cuidado. dois recadinhos para nós já finalizar, tá, professor? Tá ok. Então, Tá, para quem não está joia? sabendo ainda, eu tô com uma mentoria, né, professor? Estou fazendo uma mentoria agora de sorgo granífero, Opa, que tá? bom. Para quem quiser se inscrever, é só procurar no meu no link aí na minha bio, tá? Clica lá que você vai estar conhecendo o meu trabalho, tá ok? Aí depois também vai ter um curso de fertilidade do solo, tá? Um curso de especialização que o professor Vinícius também aqui já está organizando, tá? Pode estar entrando em contato aqui no direct, né? Ou então procurando o professor Vinícius, tá ok? Professor Pedro Yamamoto, prazer enorme conhecer o senhor, né? Mesmo distante, tá? Também um trabalho fantástico que o professor fez, fazendo, né? Tá ok? Prazer enorme estar conversando com o professor, tá? Foi uma hora com muita informação, né? Passamos rapidamente pelas principais pragas da cultura da soja, mas deu para dar um recado, né? E atualizar aí sobre os manejos, tá ok, professor? Obrigado, hein, professor?
Fica à vontade aí. Ok. Fica à vontade aí. Eu que agradeço aí, Nestor. Também acompanho o seu trabalho, vejo o bom trabalho que você faz, as informações que você tem. Sempre aproveito aí para as aulas também, viu, Nestor? As suas informações que passam, sempre estou antenado aí para saber os manejos aí que vocês estão fazendo. Foi um prazer muito grande estar aqui com o pessoal, né, falando um pouquinho, Isso, né, na véspera isso. de Natal, né? Mas é importante a gente estar falando. 1 hora é pouco, né? Mas pelo menos demos Isso. uma Tá bom, geral então. sobre isso, né? Ok? Então, agradeço muito a lembrança do meu nome, o convite, tá, Nestor? E prazer também conhecê-lo, embora não pessoalmente, mas foi pelo Tá menos ok. frente a frente aqui, Você né? viu, professor? Se Tá, eu não viu mais brigadão. o professor também, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Também um Feliz Natal e que o Se próximo Deus ano quiser, né, seja melhor que professor? esse, né? Então, boa noite. Com certeza. Com menos praga, né? É. Cada ano é um ano, né, professor? Cada ano é ano. Não É tem verdade. igual, né? É E verdade. não tem previsão. Esse é o grande desafio no Exatamente. manejo de Então, pragas no professor, Brasil. mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite. Até mais, pessoal.